Olá, eu sou Clara, sou psicóloga e nesse vídeo eu vou estar falando sobre ansiedade. Um grande mal que a gente tem hoje na nossa sociedade contemporânea é a questão da ansiedade. Nesse vídeo eu vou falar o que ela afeta na sua alimentação, o que ela afeta no seu engajamento de uma reeducação alimentar ou de uma dieta e explicar para você o que você pode estar fazendo para diminuir a ansiedade na sua vida. A ansiedade é uma característica biológica do ser humano. Ela vem para proteger a gente, ou seja, a gente fica em estado de alerta para se defender de um possível ataque. Então a ansiedade ela é originada por isso. Hoje o problema que a gente tem no nosso dia a dia vai além de um perigo que ainda está por vir. O excesso de ansiedade vem atrapalhando o dia a dia de muitas pessoas. É muito comum hoje a gente ver revistas, ver jornais sempre com o artigo ansiedade, saiba como curar a ansiedade. E claramente você já deve ter visto milhões de dietas, milhões de programas que te ensinam como emagrecer e você às vezes fala, nossa, eu não consigo porque eu sou ansioso, eu desconto na comida toda essa minha ansiedade e é disso que eu vou estar falando aqui hoje. A ansiedade, ela tem alguns sintomas, eu vou ler eles aqui pra você. Sensação de vazio no estômago, coração batendo rápido, medo intenso, um aperto às vezes no tórax, transpiração, alteração associada ao sistema nervoso autônomo. Muitas vezes as pessoas ficam o tempo inteiro sacudindo perna ou roendo unha. Isso tudo são características de uma pessoa que está sofrendo de ansiedade. Então é importante que você identifique na sua vida o que te aflige, o que te incomoda. Muitas vezes a gente não sabe o tanto que a gente está focado no futuro. A ansiedade nada mais é do que um excesso de futuro. Então, em vez de a gente estar concentrado no aqui, no agora, a gente fica pensando sempre naquilo que ainda está por vir. Então, eu vou te perguntar, quantas vezes você estava na sua casa, enfim, você pensou, nossa, depois que eu resolver esse problema eu vou fazer uma reeducação alimentar. Depois que eu resolver isso, eu vou começar a emagrecer. Então você sempre joga pra frente uma coisa e sempre coloca o seu ponto de você tomar uma atitude depois que uma coisa ainda está por vir. Então, a ansiedade, ela gira em torno desse excesso de pensamento futuro. Então, muito cuidado isso, que do futuro a gente não consegue controlar e nem do passado. A gente só tem o poder no aqui e no agora e é isso que a gente consegue dar conta e conseguir transformar nesse momento o que você quer para a sua vida. Os maiores motivos que originam a ansiedade são as relações afetivas, os conflitos, os problemas no trabalho e a aparência física. Hoje em dia as mídias, as redes sociais, elas não facilitam em nada a nossa ansiedade quando a gente fala da aparência física. A gente está sempre querendo um corpo perfeito, igual tal pessoa, e isso acaba desencadeando na gente uma frustração. Muitas vezes esses corpos que a gente vê nas redes sociais, eles não são reais, ou porque as pessoas fazem ciclo de hormônio, ou porque as pessoas usam alguns outros métodos que não necessariamente fazem bem à saúde, e além de tudo tem o Photoshop. Então o que eu quero dizer pra você é que a gente ficar ansioso pra ter um corpo de determinada pessoa pode causar muita frustração e isso não vai fazer bem pra sua vida. Então esse excesso desse estereótipo corporal que muitas vezes, eu acho que hoje as mulheres sabem que malham, que tem uma atividade física bacana, que é praticamente impossível você conseguir atingir alguns corpos que a gente vê por aí. Então muito cuidado com isso de ficar focado em imagens de corpos de outras pessoas, isso causa muitas vezes muita ansiedade. Além dessas causas que originam a ansiedade, muitas vezes a alimentação ela vem como um conforto do que a gente tá querendo, da nossa carência, da nossa excitação. Então quando a gente tá muito ansioso, a gente tá muito nervoso, se mexendo demais, muitas vezes a alimentação, o comer ou mastigar é uma forma da gente tá aliviando essa sensação de ansiedade. Então muitas vezes a comida, ela traz um conforto, ela traz um prazer e mais que isso, ela é um escape de energia que a gente tem para estar descontando muitas vezes a nosso excesso de energia. Diferente de vários outros comportamentos, na alimentação a gente não pode dizer que você não pode mais se alimentar, muito pelo contrário, você tem que comer bem, de forma saudável, de forma bacana. É a alimentação que faz com que a gente esteja em pé e bem. Então, existem dois tipos de fome e a ansiedade ela acaba atrapalhando essa separação de duas fomes, que é a fome fisiológica e a fome emocional. A fome fisiológica é aquela que a gente sente a barriga roncar,
é que a gente sente aquela salivação, aquela vontade de comer qualquer tipo de alimento. E a fome psicológica é aquela fome que você sabe que você já comeu, que você está satisfeito, mas você segue comendo. Geralmente você tem preferência por um alimento específico e depois que você terminar de comer, você geralmente se sente culpado por ter assaltado a geladeira. Então essas duas diferenças de fome fisiológica e fome emocional é muito importante você também começar a prestar atenção nos seus comportamentos, de como que você tá direcionando a sua fome. Aí as pessoas me perguntam, mas Clara, o que eu posso fazer se eu identifico que a minha fome é emocional? Só de você parar com o automatismo de pegar um prato e sair devorando a qualquer custo, só se você lembrar desse trecho que eu falei de fome emocional e fome fisiológica, você já vai começar a trabalhar o seu cérebro para identificar que aquele comportamento que você está tendo é um comportamento sabotador. A alimentação, como eu falei, ela é um escape muitas vezes da nossa sensação de ansiedade, porque a alimentação ela dá um conforto muito grande. Desde que a gente é bebezinho, que a gente nasce, se a criança Desde que a gente é bebezinho, que a gente nasce, a primeira coisa que a mãe faz quando o bebê chora é oferecer o alimento. Então o alimento é sempre o primeiro oferecimento para qualquer tipo de dor que a gente tem na nossa infância. Ou seja, além do acalentamento materno que a gente tem ao estar se alimentando quando o bebê quer estar no colo da mãe ou mamando na mama, ou na mamadeira, você tá ali num colo confortável, seja a mãe, seja de quem for, a gente vincula que a alimentação, o cuidado e o carinho estão muito atrelados. E a indústria alimentar ainda faz isso com a gente de forma bem forte. Então a gente sempre vê no Dia dos Namorados, sempre é dado chocolate, comemorações sempre vincula com a comida, com a alimentação. Então a alimentação ela está sempre vinculada a situações boas, a situações agradáveis, festivas, e muitas vezes a gente acaba colocando a alimentação como mérito, ou seja, você chegou cansado do trabalho e você fala, nossa, hoje eu mereço comer tal coisa. Se a gente parar para pensar, não faz sentido nenhum você ter tido um dia estressante e poder comer tal alimento, mas muitas vezes a gente coloca a alimentação com um poder que vai além somente da alimentação fisiológica. A gente coloca ela num quesito emocional e psicológico, e é isso que faz com que quando você está ansioso, você corra para um prato de bolo, que você corra para um brigadeiro, ou seja, para o que for, tá? As emoções negativas, ela acaba aumentando substancialmente os níveis de glicose no nosso corpo. A glicose aumentada, ela acaba gerando muita fome. Então é importante que você saiba que para o nosso metabolismo, quando a gente está estressado, quando a gente está nervoso, não só a gente desconta na comida por uma questão emocional, mas também por uma questão fisiológica. O nosso corpo entende que quando a gente está estressado, a gente precisa de energia e precisa de alimento. Quando eu falo que a gente precisa de energia, naturalmente é muito difícil que quando você está irritado, nervoso, estressado, você vá correndo atrás de um frango com batata doce ou de uma saladinha. Você geralmente vai atrás de carboidratos, que são alimentos que trazem a sensação de energia, de coisa substancial, e eles são alimentos, tanto os doces quanto carboidratos, que têm um nível glicêmico alto que acaba acarretando com o acúmulo de gordura, então também não facilita no emagrecimento. Então a gente acaba muitas vezes pegando tudo aquilo que faz mal pra gente e substituindo o alimento com uma satisfação imediata para aquela angústia que a gente está sentindo. Então muitas vezes a gente usa alimentos como carboidratos finos e doces para suprir uma necessidade emocional e não só a necessidade fisiológica da gente estar em pé, estar bem e estar saudável. O problema maior é que o consumo excessivo de alimentos como carboidratos finos, que são pães, massas, bolos, pizzas, e açúcares como os doces, o que acontece? Quando você consome demais esse tipo de alimento, o seu corpo naturalmente, na fisiologia, ele não consegue processar esses alimentos e absorver os nutrientes. São alimentos que são vazios
na questão nutricional. O que que acontece? O seu corpo se desgasta para processar esses alimentos, não consegue dar conta porque se acumula em gordura, né? Senão seria ótimo se a gente comesse um brigadeiro e nosso corpo conseguisse dar conta. Então nosso corpo não dá conta desse tipo de alimento e o que que acontece? Você se sente cansado, esgotado, porque falta nutriente na sua alimentação. Então você entra num ciclo vicioso. Cada vez você tá mais cansado, mais esgotado e cada vez você come mais doce, cada vez você come mais carboidrato e você fica mais cansado. Muitas pessoas que mudam a alimentação radicalmente falam que a primeira coisa que mudou na vida foi a sensação de estar motivado, foi a questão de ter mais energia para dar conta das questões do dia a dia. Aquela pessoa que está embotada, que está cansada, ela provavelmente é uma pessoa que está sem nutrientes. A alimentação, ela não tem só o poder de transformar o nosso corpo no quesito beleza. Ela tem o poder de manter a gente também mais motivado, mais feliz e mais disposto para estar atuando nas 1000 missões que a gente tem no nosso dia a dia. Bom, já falei aqui no vídeo o que é ansiedade, quais são os sintomas e o que acontece que a gente acaba correndo pro alimento quando tá ansioso. E agora eu vou dar algumas dicas, algumas informações que você pode estar executando na sua vida para diminuir os quadros de ansiedade. Primeiramente, antes de falar sobre diminuir os quadros de ansiedade, eu vou fazer alguns questionamentos para você, na verdade, tirar o vínculo emocional do alimento. Primeira tarefa que você vai fazer é a seguinte: quando você for para uma festa, para um aniversário, em vez de estar focado no que vai ser servido de comida, foca nas relações interpessoais, nos seus amigos, nos seus familiares que vão estar com você. E a outra informação é para você não vincular a alimentação como um mérito. Então, se você teve um dia esgotado, se você teve um dia cansativo de trabalho, não tem sentido você colocar um cheeseburger para ter um mérito. Afinal de contas, você precisa de energia para estar no dia seguinte motivado, praticando atividade física e praticando tudo que você tem no seu dia a dia. Então, se alimente bem. Lembre que a alimentação é a relação mais íntima que você pode ter. Você está colocando algo dentro do seu corpo e a relação sua com o seu corpo é a única relação que você vai levar para o resto da vida. Então é muito importante que você tenha cuidado com o que você está colocando dentro de você. Então tenha carinho pela sua rotina, pelo seu dia a dia. Tudo que eu falei aqui até agora, eu tô falando do dia a dia. De segunda a sexta, de segunda a sábado. Eu não tô falando do domingo, que você pode relaxar com os amigos. Mas sim de você evitar esse comportamento automático, tá? Bom, a refeição muitas vezes a gente faz de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer hora do dia. É muito importante que você tenha no momento da refeição um momento de tranquilidade, onde você possa estar se alimentando com calma, para o seu corpo identificar que você está comendo aquele alimento que você já está saciado. Quantas vezes você se perguntou, nossa, o que eu comi no almoço? Eu não lembro mais. Quando você não lembra o que você comeu, quando você não degusta aquele alimento, você acaba não registrando e tendo uma fome um pouco maior. Então é muito importante que você mantenha a sua cabeça limpa, livre e que o momento da alimentação seja um momento de relaxamento, não seja um momento para estar resolvendo de família, de trabalho ou qualquer coisa do tipo. Foca na sua refeição, na mastigação, no engolir de forma concentrada. Isso é muito importante para você evitar a fome emocional. A melhor forma de você evitar a ansiedade é você às vezes começar, por exemplo, a escrever. A escrita, ela tem um poder muito grande de aliviar o nosso consciente, da gente colocar todos os problemas que estão ali e desacelerar um pouco o pensamento. Então escrever, fazer respiração pelo menos 10 vezes no momento que você está nervoso faz muita diferença. Procure algo que te dê prazer, que seja um prazer além da alimentação. E o mais importante de tudo, pratique atividade física. A atividade ela tem um poder de estar tirando da gente uma energia que às vezes a gente acumula bastante e dá o poder de trazer pra gente a sensação de bem-estar, de prazer, por elevação de neurotransmissores como serotonina e noradrenalina. Então não abra mão de praticar atividade física, de respirar e de escrever. Saber o que te aflige, o que te incomoda é o melhor gatilho emocional que você pode colocar na sua vida para diminuir a ansiedade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima!